Olá a todos mais uma vez. Vamos hoje falar sobre capacidades de processos, mas vamos ver sob o ponto de vista como é que eu posso pegar nos dados existentes, dos meus valores, das características dos meus produtos, analisar a sua capacidade através então do software Minitab e então perceber quais são as conclusões que eu posso tirar em relação a este tipo de ferramenta. Só para rever muito brevemente o que é que são então estes estudos de capacidade. Para já estão enquadrados dentro do normativo de 16949, onde diz que a organização deve realizar estudos de processos a todos os novos processos de produção, incluindo montagem ou sequenciação, de modo a verificar a capacidade desses processos e providenciar entradas adicionais para o controle de processos. Portanto, é um dos requisitos da norma e, como requisito da norma, é algo que é obrigatório para que nós melhoremos os nossos processos produtivos, mas é também algo que nos ajuda e muito a nós podermos encetar neste projeto de melhoria contínua de todos os nossos processos, que é aquilo, no fundo, que nos move dentro das nossas organizações. Como para eu fazer um estudo de processo, já sei que depende dos limites de especificação do produto, tenho que avaliar em relação a cada uma das características do meu produto, depende da amplitude e da dispersão do processo, ou seja, do desvio padrão do processo, depende também da localização do processo, dos valores médios que esse processo me está a produzir, determina-se mediante o uso de cartas de controle, o tema que foi falado na minha última sessão aqui de formação, e descreve-se através de índices de capacidade, que só são válidos depois de demonstrada a estabilidade do processo, ou seja, só depois de uma carta do controle verificar que o meu processo está estável, só aí então é que eu poderei estar a calcular a capacidade desse processo. Portanto, como condição sine qua non, é garantida a estabilidade do processo e isso é feito, como vimos na sessão anterior, através da elaboração destas cartas de controle. Se nenhum dos pontos se verificar estar fora das situações em que as cartas me indicam que o processo está fora de controle, o processo está fora de controle quer dizer que estou na presença de uma causa especial, portanto, se nada disso acontecer, eu então estou apto para medir e para calcular a capacidade do meu processo. Para calcular os índices de capacidade, tenho que recolher os dados existentes, elaboro então a carta de controle, calculo os limites de controle, avalio a estabilidade do processo, avalio que tipo de distribuição é que eu tenho presente e calculo então os limites de capacidade. Normalmente há três tipos de capacidade, são as chamadas capacidade da máquina, aos estudos de curto prazo, que são realizados na ausência de condições para a realização do estudo de capacidade preliminar. Há a capacidade preliminar do processo, que é um estudo preliminar realizado para se obter informação inicial sobre o comportamento de um processo novo ou modificado. Normalmente é este valor aqui que eu utilizo quando estou a elaborar o meu PIPAP. É esta capacidade que eu estou à espera de encontrar, esta preliminar. Estamos numa fase preliminar do processo. E depois temos a capacidade contínua do processo a longo prazo, que descreve o funcionamento contínuo de um processo durante um período de tempo suficientemente longo. E este suficientemente longo aqui não identifica quanto longo é que é. É o suficiente para vocês perceberem que o processo está estável, independentemente das condições que podem estar a influenciar o processo. A Ford originalmente falava aqui tipicamente em 20 dias de produção, isto são valores indicativos. Portanto, tendo suficientemente longo para abranger a plena amplitude da variação que ocorre neste processo. E assim nós calculamos a capacidade preliminar e a capacidade de longo prazo. Então, de acordo com o AIAG, a segunda edição do SPC, os índices CPK e PPK, como é que eu calculo então estes níveis de capacidade de acordo com estes requisitos? Tem que ter como requisito de entrada garantir que o processo é estatisticamente estável, são as regras do SPC definidas neste mesmo livro. Verificar que se a distribuição é ou não normal, já vamos ver também um dos casos onde a distribuição não é normal, como é que eu tenho que realizar isto. A própria norma fala como é que eu tenho que tratar as distribuições não normais. A VDA 4 também fala desse tema.
E então vamos assumir que os valores individuais do processo em estudo apresentam uma distribuição aproximadamente normal, assumindo que tem que ser uma distribuição aproximadamente normal. Vou considerar os índices CPs e PPs em relação à variação do processo. Okay? Portanto, vou comparar a variação do processo com as especificações do meu produto. E os CPKs e PPKs. Vou analisar a variação e a posição da minha distribuição em relação às especificações do produto. Temos assim que a capacidade do processo, onde o 6σ corresponde à variação inerente ao processo, e estando em processo estatisticamente de controle, o sigma é calculado desta maneira. Se eu estiver a falar das cartas X/R, estas cartas o que é que me fazem? Tiram-me, eu através destas cartas tiro o valor de R barra, no fundo eu vou editar aqui, isto está uma imprecisão aqui nas várias, fiz aqui R barra. Este R barra é o quê? É a média de todas as amplitudes. Eu recolho 5 peças, vamos imaginar que cada amostra recolho 5 peças, tenho aqui 5 valores. A diferença entre o valor maior e o valor menor destas 5 observações que está aqui dá origem a um R. A diferença. Se eu tiver 25 amostras de 5 peças cada, na prática vou ter vários Rzinhos. É? Respeitando às 25 amostras. A média destes R's já de dar o meu R barra. Este R barra é o que está aqui no cálculo, é que eu vou pôr aqui para o cálculo do meu desvio padrão. O D2 é uma constante que tem a ver com o tamanho da amostra. É uma constante que está tabelada. Para 5 peças, eu tenho um D2 igual a XYZ. Qualquer tabela estatística me diz qual é que é a escala do D2. Portanto, se eu estiver a calcular a capacidade do processo, ou seja, a preliminar, está bem? Portanto, o meu CP ou o meu CPK é assim que eu calculo, desta maneira, para cartas de controle de X/R ou para X/S. Estão aqui. Se eu estiver a calcular o desempenho do processo, ou seja, que se eu estiver a falar do meu PP ou do meu PPK, o desvio padrão já é calculado pela fórmula normal do desvio padrão. Raiz quadrada, x menos xi ao quadrado, sobre n menos 1, somatório de n igual a 1, x igual a 1 até n. É a fórmula que encontram em todos os manuais de cálculo do desvio padrão, ou no Excel, é a forma que o Excel faz para calcular o desvio padrão. Portanto, a fórmula é a mesma, a forma de capacidade do processo é a mesma, a diferença é a maneira como eu calculo. Aqui o desvio padrão é calculado por esta forma, o desvio padrão é calculado por aquela forma. Também tem esta informação numa das sessões anteriores que eu fiz relacionadas com a capacidade do processo. Portanto, caso o processo esteja em controle estatístico, a capacidade do processo será muito aproximada ao desempenho do processo. Isto quer dizer o quê? Caso eu tenha em controle estatístico, o meu CP, K, vai ser aproximadamente igual ao meu PPK. Quanto mais próximos eles estiverem, é um indicador que eu estou em controle estatístico. Uma diferença significativa entre estes dois valores representa que há indicações que há características especiais presentes. Portanto, na prática, o que é que eu tenho? Tenho aqui os meus CPKs, que são os de curto prazo. Tipicamente, cada valor deste são recolhidas 125 peças. Normalmente, tipicamente, 20 amostras de 5 peças cada. Calculo o meu CPK. Isto que está aqui depois, então, é o meu PPK, que é o desempenho, que envolve não sei quantos dias de produção, e eu estou a calcular isto, é o acumulado destas várias curvas. Este é o tal CPK, onde o meu desvio padrão, o meu sigma era calculado, que é o tal R barra dividido por D2. Este é o CPK, onde o meu sigma é calculado através da forma normal do desvio padrão, que é a raiz quadrada, que eu estava a falar anteriormente.
Estes são os indicadores normalmente utilizados para o CP e para o CPK. Bem? E para o PP ou para o PPK. Portanto, esta é uma interpretação, não se esqueçam que isto é uma interpretação comum das OEMs e T-N americanas e a bibliografia relativamente a 6 sigma, e é aquela que é utilizada do documento que falámos anteriormente, neste aqui. Tendo como referência este documento que está aqui. Se vocês olharem depois para qualquer outro documento, mesmo aqueles relacionados com o VDA, os conceitos são diferentes, as formas podem variar um bocadinho, portanto estamos a falar daqueles que são considerados em relação aqui a este tipo de manual. Também nas outras apresentações anteriores eu explico qual é que é a diferença entre cada uma das normativas e da interpretação que fazem dos tais CPs e CPKs de cada um deles. Continuando então aqui, vamos ver então como é que isto é aplicado em termos de Minitab. Vamos então ver esta situação. O fabricante de cabos quer avaliar se o diâmetro do cabo satisfaz com as especificações do meu produto. O cabo deve ter 0,55 mais ou menos 0,05 cm de diâmetro para satisfazer as especificações de engenharia, ou seja, o cabo deverá estar, para ter assim uma situação onde eu tenho limite inferior 0,5, limite superior 0,6. Portanto, normalmente o valor alto seria 0,55. Isto era o meu limite superior de especificação e o meu limite inferior de especificação. Os analistas avaliam a capacidade do processo para garantir que está a cumprir uma exigência do cliente de ter um PPK igual a 1,33, que é a exigência que o meu cliente me está a fazer. O que é que eu faço? De hora a hora, vamos pegar um subgrupo de 5 cabos consecutivos de linha de produção e registrar o diâmetro. E há de dar alguma coisa deste tipo. E agora vou comparar esta variação do meu processo produtivo com a variação permitida da tolerância do meu produto. E isso vai-me dar então o meu CP. Vamos então ver como é que eu posso fazer isto em termos de Minitab. Eu venho aqui, já tenho aqui o fecheiro montado. O que é que eu tenho aqui facilmente? Tenho aqui o meu diâmetro, tenho aqui os valores. Okay. Tenho 100 valores medidos, que foram o quê? Foram, como explica aqui o processo, os 100 valores foram 5 cabos de hora a hora, portanto fui lá ver 20 vezes, terei 20 amostras de 5 peças cada. Registrei aqui os valores do diâmetro. Estão aqui. E agora vou pedir para analisar o meu processo. Faço então estatística. Vou aqui a Quality Tools. Capability Analysis. E eu sei que este diâmetro segue uma distribuição normal, teoricamente. Então vamos aqui analisar a parte normal. Quais são os dados que ele me está a pedir? Está-me a perguntar em que coluna é que estão os dados da variável que eu quero estar a medir. Eu vou dizer que está esta aqui, que é o diâmetro. E pergunta-me então qual é a coluna onde está o tamanho do subgrupo das peças, ou se o subgrupo é constante. E é constante, sim senhora. Como vimos, foram 5 peças cada amostra que eu retirei. E agora tenho aqui estes dados referentes à especificação do meu produto. Como tínhamos visto, Lower Specification 0.5, Upper Specification 0.6. Está bem? Portanto, estes valores depois são opcionais, se há valores históricos, já sob aquela característica ou não, não há nada ainda. Eu vou dizer então que analisa o meu diâmetro, subgrupo de peças igual a 5, em que tu tens 5 ou 6, entre 0,5 e 0,6, que é a especificação do produto. Ok? Então, desenho-me este tipo de gráfico, onde várias coisas eu posso observar. Primeiro vejo que este histograma que eu desenho aqui aproxima-se de uma distribuição normal. Portanto, o pressuposto que eu fiz, que estamos a falar de uma distribuição normal,
aplica-se, estou a aplicar o modelo correto para a análise destes dados. Aqui do meu lado direito, para do meu lado esquerdo, tenho aqui os dados, não é? Limite inferior 0,5, limite superior 0,6. Este que está aqui é a média dos dados que eu tive a recolher, 0,54, está um bocadinho abaixo do valor central, que era devia ser 0,55. Também tenho aqui o tamanho da amostra, o desvio padrão, o overall e o IDIN. Este é o IDIN, equivale ao desvio padrão do meu CP, e o overall é o desvio padrão do meu PP. Depois tenho aqui, está aqui representado fisicamente o gráfico, Lower Specification Limit, Upper Specification Limit. E agora tenho aqui o meu CP, a análise do CP-CPK. Temos um CP de 0.9, o CP de Lower 0.83, o CP do Upper 0.96. Então, quer dizer, o CPK do meu processo já sabemos que é o menor destes dois, há de ser o 0.83. Portanto, este processo está-me a provocar o CP de 0.9, o CPK 0.83, e em termos de PPs e PPKs, tenho um PP de 0.86 e um PPK de 0.80. Isto é a curto prazo e isto é o a longo prazo. Portanto, o processo não é capaz. Aqui em baixo tenho uma justificação da sua performance a longo prazo, portanto estamos a falar aqui de longo prazo, em que eu digo o quê? Digo que em termos de ppms eu vou ter cerca de 8.150, está bem, ppms abaixo do meu limite inferior e 2.818 ppm acima do meu limite superior. Ou seja, este processo está-me a produzir cerca de 10.000 ppm. Ok? Está-me aqui uma estimativa a longo prazo, quantidade de ppm que eu vou produzir, e aqui vejo claramente que não existe, que este processo não é capaz e tem que melhorar o meu processo. Melhorar o meu processo significa diminuir a dispersão desta curva que está aqui, de modo a que não haja, que haja cada vez menos a possibilidade de haver peças fora dos limites de especificação. Okay. Portanto, isto é o caso que se eu tiver a analisar uma distribuição normal. Faço muito simplesmente isto. Vamos ver agora aqui outro caso, onde eu não tenho uma distribuição normal, onde eu tenho esta situação. Estamos a trabalhar para uma empresa que fabrica azulejos e eu estou preocupado com a deformação em determinados azulejos que existem. Para garantir a qualidade da produção, medimos a deformação em 10 azulejos por dia durante 10 dias. Está bem. Ao fazer isto, vimos que o histograma verificou que os dados não provêm de uma distribuição normal. Por isso, decide-se realizar uma análise da capacidade com base no modelo de probabilidade de Weibull. Ou seja, a distribuição que eu estou a analisar não é uma distribuição normal. Aquele tipo de dados não provém de uma distribuição normal. Não é suposto fazer este tipo de distribuição. É suposto fazer outro tipo de distribuição, que é de Weibull, que está aqui. Nem sempre as distribuições são deste modo. Há muitas características que têm distribuições deste tipo, muitas delas têm distribuições deste tipo, são os log normais, portanto, temos que verificar então qual é o tipo de distribuição que teoricamente cada uma das minhas características poderá ter. O que é que eu faço então? Tenho aqui, vou aqui ao Minitab, tenho aqui o valor da deformação que existe em cada um dos azulejos. E agora faço simplesmente aqui outra vez estatística, Quality Tools, análise estatística, e agora ponho aqui não normal. Okay? Identifico então quais são as características que eu quero estar a analisar, no fundo era a deformação. Certo? E agora aqui, já está aqui por defeito Weibull, mas eu obtenho todos os tipos de distribuições que existem, consoante aquelas que era suposto aquele tipo de característica estar a produzir.
vamos considerar aqui que é uma distribuição de Weibull. Existe também um método aqui interno, uma etapa, para eu perceber que tipo de distribuição é que estão presente, ou que tipo de distribuição é que aqueles dados se referem. Não vou tratar desse assunto em próximas oportunidades aqui também neste tipo de sessões. Okay. Portanto, tenho aqui a minha deformação e agora simplesmente tenho que indicar também quais são os limites de especificação do meu produto. Estão aqui. Eu não sei se tinha aqui essa informação. Não tenho. Mas eu vou pôr aqui entre 0 e 10. Ok. Portanto, eu digo que a especificação não pode ser menor do que 0 e o limite superior não pode ser superior a 10. O que é que eu tenho então? Tenho a mesma análise feita. Reparem que os dados que estão aqui, esta curva segue este tipo de andamento, não tem nada a ver com uma curva normal. É outro tipo de distribuição, que tem este tipo de curva que está aqui. Os valores próximos do valor 0 e o limite superior não pode ser superior a 10. Tenho aqui então o limite inferior 0, limite superior 10. Estou com uma média de 2,92. Tenho aqui todos os outros dados respeitantes àquele tipo de distribuição. E agora, como eu não tenho, como eu só tenho isto relacionado com um determinado valor máximo, que é este que está aqui, eu só consigo calcular o meu PPK. E tenho um PPK igual a 1. Okay? Se tiver um PPK igual a 1, o valor não está aceitável. Supostamente tem que ser superior ou igual a 1,33. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, em termos de performance geral, o meu limite inferior de especificação tem 0 ppm, ou seja, não há nada, não há peças inferiores a 0, deve haver ali alguma característica física que me permite que a deformação, claro que a deformação não quer ser inferior a 0, porque não há deformações negativas, não é? A deformação é sempre para o positivo, da maneira como está a ser medida. E eu vou ter cerca de 1343 peças acima do 10. Acima do valor limite de especificação. Portanto, este processo tem um PPK igual a 1, número de ppm expectáveis totais 1300. Okay? Aqui reparem, observadas foram 0, não é? Ou seja, não há nenhuma barrinha que esteja acima deste valor 10. Só como os valores que foram observados foram valores limitados, certo? Foram 20 amostras de 5 peças. Desculpem, foram 100 valores, que eram estes que estavam aqui. Os valores são limitados por si, portanto eu não produzo só 100, eu vou produzir milhares de peças destas. O que me está aqui a fazer é uma previsão a longo prazo se eu estiver a trabalhar com este tipo de deformações. Não foi observado nada, mas na prática, no limite, vou fazer 1343. Isto é que vai ser a performance do meu processo produtivo. Portanto, eu também posso considerar aqui as informações respeitantes a todas as variações, a todas as distribuições que não sejam normais. Por último, se eu estiver a falar então agora de um caso onde eu não tenha distribuições não normais, mas sim eu estou a avaliar relacionados com atributos. Está bem? Como é que eu calculo então a minha capacidade de um processo através de atributos? Sabemos que nós temos variáveis e atributos quando eu estou a medir. Variáveis é fácil quando tenho os meus CPs e CPKs. Então, se eu tiver atributos, se eu tiver uma carta por atributos onde estou a contar número de peças defeituosas, qual é que então vai ser a capacidade desse meu processo? Existe um método de eu poder conciliar esta informação. Vamos ver como é que fazemos isso. Vamos supor então que somos responsáveis por avaliar a capacidade de resposta do nosso departamento de vendas telefónicas. Ou seja, qual é a capacidade de responder às chamadas recebidas. O que é que eu faço então? Vou registrar o número de chamadas que não foram atendidas. Para mim é uma peça defeituosa, é um defeito. Por representante de vendas devido à indisponibilidade diária durante 20 dias.
E vou registrar também o número de chamadas recebidas. O que é que eu faço então? Tenho aqui a minha tabela de dados, onde eu tenho as datas, onde foi feito o registro. No dia 5/6/96 foram feitas 1900, foram recebidas 1908 chamadas, das quais 432 não foram atendidas. Okay? Isto é um sistema normalíssimo de atributos, em que eu tenho, por exemplo, peças produzidas, peças com defeito. Portanto, estamos agora a fazer isto avaliando em relação a sistemas de cartas por atributos. Tendo uma análise deste tipo, o que é que eu faço? Vou a estatística, Quality Tools, análise de capacidade, ok? E agora faço aqui a análise de capacidade binomial. Isto é uma distribuição binomial. Número de peças defeituosas, os defectives é os não atendidos. Ok? Certo? E agora tenho aqui o tamanho das amostras, são as chamadas. Ok? E tenho uma análise deste tipo, onde para já verificar ali um ponto que está fora de controle, não vamos estar agora a olhar para aquilo muito em detalhe, mas isto são cartas P's, okay? Através da distribuição normal. Nós vemos, por exemplo, que há ali um ponto fora de controle. Temos que ver o que é que se passa com aquele ponto antes de tentar calcular toda a minha capacidade de processos. A taxa de defeitos, porque temos a verificar que o tamanho da amostra que está aqui não influencia o número de peças defeituosas, portanto não está aqui a haver nenhuma correlação entre o número de peças defeituosas e o tamanho da amostra. A porcentagem de peças defeituosas não depende do número de chamadas que são feitas diariamente. Aqui temos uma análise cumulativa do defeito, estamos a ver que estes defeitos tendem para um determinado valor. Okay, está aqui a dizer, a porcentagem de defeitos tende para o valor 22,64%, que é este valor que está ali a aparecer. Portanto, em média estou a ter cerca de 22,4% de chamadas não atendidas. Certo? E aqui tenho a frequência, tenho um histograma com a frequência das chamadas não atendidas, da porcentagem de chamadas não atendidas. Estamos a os tais 22,4%. E agora temos um valor muito curioso que está aqui. Portanto, estamos a falar aqui na prática de 226.000 ppm, portanto um valor elevadíssimo. 226, como reparam, este 226 tem a ver com aquele 2.6. Está bem? Que é a porcentagem de defeituosas, vê ali diretamente. E depois temos aqui uma coisa que diz Process Z. E o Process Z tem ali um valor muito simpático que diz 0.75. E é que através daquele valor, e através de uma aproximação à distribuição normal, é que nós vamos estimar qual é a capacidade do meu processo. Portanto, já sabemos que temos que cerca de 22,6 peças defeituosas em média com Z de 0,75. Então vamos ver como é que nós conseguimos transportar isso para aqui. Temos este tipo de tabela, que é uma tabela Z. Nós já também vimos anteriormente como é que ela funciona e já sabemos que temos 0.75, que foi o valor que me deu ali do Z. Ora, 0.75, se eu olhar aqui para dentro da tabela, estas tabelas são retiradas em centenas de sites na net, estão em todos os livros que existem em termos estatísticos, portanto são fáceis de consultar. O próprio Excel tem uma fórmula que é o INV-Z, que me permite obter este valor diretamente através do Excel. Eu vou fazer aqui porque é mais fácil, em vez de estar agora e vamos para o Excel, é mais fácil estar a fazer esta abordagem através daqui diretamente. Portanto, nós tínhamos o nosso Z de 0.75. O que é que eu faço então? Eu vou ver aqui internamente onde é que está o valor próximo do 0.75. Eu estou a verificar que fica alguns aqui. Okay? Entre os 0.74,8 e 0.75,17. Okay? Portanto, estes dois valores que estão aqui, o que é que eu faço? Vou aqui horizontalmente ao meu valor relacionado com os valores das unidades. Está bem? Este valor que está aqui.
que é que eu vejo? Vejo que este valor, aqui, estamos a falar destes dois, algures entre este e este. Vamos considerar que é este aqui. Vá lá, 0,7517. Este valor é o quê? É 0,6, portanto temos 0,6 e a casa decimal das centenas 0,08. Portanto temos um valor de z igual a 0,68. Ok? Portanto eu tenho o z, olho para esta tabela, vejo aqui dentro um valor que se aproxima com aquele valor dado pelo z e vou verificar qual é que é então o valor correspondente. E temos ali 0,68. Ao ter este valor de 0,68, o que é que eu faço muito facilmente? Eu sei que o CP do meu processo há de ser igual a 0,68 a dividir por 3. Tem a ver com os 3 juros padrões. Okay. Portanto, o meu CP há de ser igual a 0,23, vai lá, para simplificar isto. Não está ok. Como já sabemos, não está ok, porque é que eu estou a fazer? Eu tenho cerca de 22,6% de peças não ok, portanto tenho uma capacidade de processo muito baixa. Mas este é o método que eu tenho para usar quando tenho atributos, portanto verifico qual é que é o valor do z, através do valor do z na tabela coloco aqui, divido por 3 e tenho uma estimativa da capacidade do meu processo. E é o método que eu uso para transformar atributos em capacidades de processo calculados da mesma maneira como se fossem por variáveis. Espero que tenha sido útil esta apresentação do Minitab. Qualquer outros casos que vocês gostassem de ver aqui refletidos, peço por favor que indiquem nas respostas aos comentários de todas as redes sociais onde vocês podem estar a ver esta informação e eu terei todo o gosto em estar aqui a apresentar os vossos casos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.